Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e é um grande prazer ter você aqui no Talk. Bom, hoje vamos falar sobre vários assuntos, vamos dar uma pincelada geral, uma coisa bastante rápida para a gente poder conversar. Mas antes disso, vamos começar a falar sobre a pesquisa, né, que foi liderada agora pela Genial Quest, né, e onde a Genial Quest, no caso, desculpe, onde aponta Lula com 45% das intenções de voto, né, e pode acabar vencendo já no primeiro turno. É uma coisa muito boa, são notícias boas que estão acontecendo. Eu devo perceber que as coisas estão ficando boas porque eu postei essa pesquisa na minha rede social lá no Facebook e o que teve de nego voando, falando um monte de besteira, aquele bando de bolsonarista falando um monte de merda, é de praxe, acontece, ou seja, o desespero começou a bater, começou o ano eleitoral, galera. Começou o ano eleitoral, é hora da gente ver que o negócio está tomando um novo rumo mesmo. A pressão está acontecendo, eles estão sentindo isso, tá bom? Bom, vamos lá para os papos, tem muita coisa, tem Queiroz, candidato a deputado, nós temos aí, como falei, com relação à questão da pesquisa, nós vamos falar mais de Lula, eu acho que tem que falar um pouco mais de Lula aí, que o Lula aí tá crescendo muito nas redes sociais, tá parecendo muito mais do que o genocida, e um bom sinal isso aí também, tá bom? Vamos falar sobre muita coisa. Bom, mas antes de tudo eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique aí nas notificações, ative o sininho, indique o canal para os amigos, tá bom, meus queridos? Porque é só assim mesmo que a gente consegue manter o nosso trâmite, nosso trabalho, né, esse serviço de diálogo, de conversação, para trazer as pessoas, né, que estão indecisas com relação à questão do voto, com relação à questão dessa eleição, para que vejam que existem possibilidades reais, realmente, da gente mudar a situação desse país, para que a gente possa ter um novo norte, né, um melhor caminho, um melhor direcionamento, onde todos tenham melhores oportunidades, a gente sai desse buraco, desse atoleiro, dessa desgraça onde a gente se meteu, porque realmente está uma coisa muito, muito, muito triste isso que nós estamos vivenciando aqui. A gente está vendo muitas pessoas, muitas famílias em situação caótica e a gente tem que mudar isso. Né? Nós temos que dar dignidade para todo mundo, temos que voltar a ter oportunidade, né? Porque o pobre volte a ser incluído realmente na política econômica brasileira e que a gente possa assim alavancar, ter novos rumos, né? Que a gente possa ver novas perspectivas e novos horizontes, tá bom? Bom, minha galera, semana, né? No início da semana começou aí a primeira pesquisa eleitoral feita pela Genial Quest, né? Que é uma pesquisa bastante interessante, aí, que mostra onde Lula tem 45% das intenções de voto, já e pode vencer essa eleição já no primeiro turno, né? Tanto que nas eleições para segundo turno, né, Lula também venceria todos os adversários, no caso, por pelo menos 20 pontos percentuais de diferença. É um número bastante simpático, é uma coisa muito boa mesmo. E a gente vê que a gadaiada, né, que a bovinada começa já a entrar em desespero, né? A gente começa a perceber isso, a gente vê os ataques acontecendo. Se você É simples o processo. Vai lá e faz um post na sua rede social ou fala isso na família, que o Lula tem 45% e que pode vencer uma eleição em primeiro turno. O povo se desespera. A fascistada se desespera. O povo fica totalmente desesperado. Sabe que a real situação é outra. Ah, mas existe o Datapovo. Datapovo cacete, mano. O que conta é o seguinte, as pesquisas são lógicas. Tanto que tiraram o Lula na última eleição por causa disso. Porque Lula tinha praticamente... Lula sozinho tinha mais voto que todo mundo na eleição de 2018. A grande verdade é essa. Por isso que a única maneira de parar Lula era com relação à questão da eleição, de prendê-lo. Nessa questão da eleição era prendê-lo. Coisa que realmente aconteceu. E, como eu falei, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, as pessoas não entendem que continuam sendo pobres, e as pessoas acham que, hoje eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu sou rico, eu sou de direita. Não, você não é de direita, meu amigo. Então, o que acontece? Você tem que entender que para ter essas oportunidades, meritocracia, como muita gente fala, como muita gente que votou no Lula, muita gente que votou, que conseguiu adquirir seus bens em 2003, no governo Dilma, no governo Lula, no governo Dilma, depois começou a votar no Bolsonaro porque ele acha que isso é meritocracia, e não é meritocracia não, ele continua sendo pobre, entendeu? Ele continua sendo salariado, continua trabalhando. E o que faltou aí foi consciência política. Então muitas dessas pessoas que elegeram o genocida, né, foram agraciadas pelas gestões políticas de inclusão dos governos Lula e do governo Dilma, e as pessoas não percebem isso. Então a gente tem que começar a criar essa consciência política e fazer com que as pessoas se toquem realmente que isso aí é o caminho. Tanto que a gente está vendo isso acontecer, porque, como diria minha falecida mãe, né, se você não vai por amor, você vai pela dor. E o povo está indo, a população brasileira está indo pela questão da dor. O povo está sentindo no bolso, o povo está sentindo aquele desconforto chamado fome, né, aquele desconforto estomacal, que Bolsonaro falou que eu estou com desconforto estomacal, desconforto intestinal. O desconforto intestinal está tendo um monte de brasileiros, estão passando fome. O Brasil tem um desconforto intestinal no geral, passam fome. Né? E agora a gente vê aí que o negócio é muito interessante para uma mudança real, para uma mudança geral, imediata, talvez em primeiro turno, né?
Tanto que nessa pesquisa eleitoral, né, na primeira pesquisa eleitoral, que foi essa feita pela Genial Quest, essa pesquisa que inicia 2022, né, Lula até aparece com 45% da preferência dos votos, né, com 4 pontos percentuais a mais que a soma de todos os votos dos concorrentes, ou seja, não tem como. Existe a possibilidade real de entrarmos já no primeiro turno com o presidente Lula e darmos fim a essa sanha fascista que está acontecendo aí, né? A pesquisa, se não me engano, foi divulgada no último dia 12, hoje é dia 13. Tá bom, então tá legal. Tá legal. A primeira pesquisa no dia 12 já mostra isso aí, né? E existe realmente a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno, já de cara, né? E daí vem Bolsonaro, né, o psicopata vem com 23%, daí vem o Sérgio Moro, né, o marreco de Maringá aparece com 9%, daí vem Ciro Gomes com 5%, João Dória e a Simone Tebet, né, a senhora que não sabia, a senadora que não sabia que era uma desgraça ter Jair Bolsonaro na presidência da República, todos com 3% e 1%, respectivamente. Né, e nas simulações também de segundo turno, Lula venceria todos os adversários com pelo menos 20 pontos percentuais de diferença. Olha que maravilha, pessoal. Que coisa fantástica, coisa boa de se ouvir. Né? Não é à toa que a gadaiada, a bovinada, fica toda desesperada, aquele bando de idólatras que se desesperam. E você vai ver muito disso acontecer. Muitas pessoas me bloquearam em redes sociais, pessoas que me tratavam, a partir do momento que você fala realmente que você vota no Lula, que você está a fim de mudança, essas pessoas aí que são fascistas acabam explanando seu âmago para todo mundo aí e acabam realmente começando a criar atritos, começam a entrar no desespero com argumentos ridículos, volta aquela história de Venezuela, volta aquela história de arma, volta aquela história de não sei o quê, volta aquela história de Lula ladrão, Petrobras, não sei o quê, Brasil quebrado, tudo mentira, né? É uma coisa absurda. E essa pesquisa mostra isso, né? Mostra que contra Bolsonaro, né, teria 54%, né? E no caso aí, o genocídio teria apenas 30%. Já em disputa com o Moro, o negócio é simpático também. Lula teria 50% contra 30% das intenções de voto do ex-juiz ladrão e marreco. E tudo isso são pesquisas, são resultados de pesquisas estimadas, né, estimuladas. Já na espontânea, né, que não apresenta aí uma lista de candidatos, no caso, porque são pesquisas estimuladas, ou seja, temos Lula e temos Bolsonaro, temos Moro, temos não sei quem você vota. Agora, naquelas pesquisas que não são estimuladas, né, são as pesquisas espontâneas, né, que não aparece lista de candidato, não aparece nada, Lula lidera com 27%, né, ou seja, e Bolsonaro aparece com 16%, que é um número muito simpático. Daí vem Moro, Ciro, tudo com 1%. É uma coisa absurda de se ver, né? Quem imaginaria isso? O Moro com 1%, Dória com 1%, né? Daí tem muito a questão dos indecisos, daí começa a ter, a partir do momento que você não tem um estímulo na pesquisa, o número de indecisos aumenta. Né? Daí esse número vai para 52%, que é um número bastante grande, um número bastante gritante, e são essas pessoas que esse esquema fascista, né, e neofascista que existe ainda aí. Nós temos o Bolsonaro, o fascista, o genocida, o psicopata, contra o fascista que não é fascista do Sérgio Moro. Né? São duas vertentes que vão tentar arraigar votos disso aí. Depois tem os avisados incautos que vão votar no Ciro, que acham que são de esquerda e vão votar no Ciro. Vai ser uma grande vitória com relação a votar no Ciro. Não sei o porquê de votar no Ciro nesse momento. Né? Depois vem Dória, Tebet e assim por diante. E essa mesma pesquisa, pessoal, também mediu a avaliação do governo Bolsonaro, no caso, né? Que é uma coisa muito importante. Né? E no levantamento, metade dos entrevistados reprovou literalmente o atual governo, o que é uma coisa muito boa de se ouvir, porque o pessoal realmente começou a sentir isso aí, sentir na pele, que esse governo não presta, que esse governo é um governo de retrocesso, que esse governo é um governo de atraso, né? E só 22% avaliaram como positivo o mandato aí do psicopata, né, do genocídio em questão. Né. Tanto que a reprovação do Bolsonaro supera a aprovação mesmo entre os evangélicos, que era aquele grupo de pessoas que ele priorizava. Né. A reprovação está bastante grande também, né, tem mais gente reprovando do que aprovando. Até a galera evangélica começou a ver que não existe milagreiro. Né. É uma coisa muito boa de se notar isso aí, porque começa a cair a real. Porque não tem, volta aquele velho ditado da minha mãe, né, se não vai por amor, vai por dor. E é isso que nós estamos sentindo, dor. O Brasil está sentindo dor, o Brasil está sendo massacrado, o Brasil está sendo espezinhado, nós estamos com uma pandemia gritante aí, nós estamos com uma recessão batendo as portas, um desemprego, um número de pessoas comendo lixo, um número de pessoas aí sem poder aquisitivo, um número de pessoas que estão cada vez mais excluídas, nós estamos entrando no mapa da fome. Já entramos no mapa da fome e a gente vê isso a olhos nus aí, a olhos grandes, não precisa, sabe, pesquisar muito, não, é só você sair, colocar a cabeça para fora da janela, dar uma volta aí que você vai perceber isso aí, fazer uma compra no supermercado, você vai ver que o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, que as pessoas estão comendo cada vez menos,
sabe? Que as pessoas estão tendo menos oportunidades, a população brasileira está sendo empurrada por esse caminho. E é uma coisa muito triste. E, infelizmente, né, teve que chegar nesse ponto para que as pessoas percebam que esse caminho é errado, né? Mas voltando à questão dos votos dos evangélicos para cima de Bolsonaro na questão da avaliação do seu governo, né? A reprovação fica em 36% e a aprovação em apenas 31%, ou seja, a reprovação continua sendo grande, até para o povo evangélico mesmo, né? E essa pesquisa aí, pessoal, foi realizada no entre os dias 6 e dia 9 de janeiro de 2022 agora. E a margem de erro, novamente, é aquela velha história, né? Vai em cima de 2 pontos percentuais. E é uma coisa muito boa, é uma ótima notícia para a gente. Um outro tópico muito importante chama-se IPD. Eu não sei se você conhece o que significa essa sigla, né? Mas o IPD é o Índice de Popularidade Digital, né? E Lula aparece, né, exponencialmente, de uma forma bastante grande aí nesse índice de popularidade digital. Ele tem 60,3% de pontos no IPD, né? E o genocida ficou com a segunda posição com 52 pontos. Ou seja, essa questão do IPD, para quem não conhece, a popularidade digital, né, são monitorados os seguintes itens, né? Com fama, né, número de seguidores nas redes sociais, engajamentos, comentários, curtidas por postagens, mobilização também, né, que são os compartilhamentos das postagens, a valência, né, no caso, a reações que são feitas positivas, negativas com relação à postagem, a presença, né, quantas vezes esses nomes aparecem nas redes sociais, né, que a pessoa está ativa, e outras coisas de interesse, como buscas no Google, YouTube, Wikipédia e outras ferramentas. Em cima disso, eles conseguem medir, né, a popularidade digital de determinada pessoa, de determinado assunto, no caso, né? E a popularidade digital do caso do genocida aí caiu com folga agora, né? Caiu muito, 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 muito. É uma coisa fantástica, né? E caiu muito com relação à questão da Bahia, né? Onde nós sofremos, os irmãos da Bahia tiveram esse problema gravíssimo com relação às enchentes, o pessoal do norte de Minas, né? Vivia um drama enorme com as enchentes. Automaticamente, devido àquela questão de férias, que ele sumiu, ele estava um pouco se cagando para esse povo também, né? E novamente usou a desculpa de não se cagar para poder parar as férias e poder tentar reverter essa imagem. Porque a partir do que ele reverte essa imagem, ele vai internado, incrivelmente as pesquisas aumentam, a popularidade dele aumenta também nas redes. Tá? Então tem exatamente isso, tem um monte de coisa. E a gente vê hoje, que na pesquisa do IPD, abrangendo 2021, Lula disparou, realmente disparou, né? Tanto que Lula ocupou a primeira colocação ao longo de 2021. Né? O que aconteceu aí? Ele perdeu um pouco a dianteira aí com relação a uns períodos, alguns meses, acho que foi em novembro, se eu não me engano, mas na ocasião também o petista passou a aparecer, no caso, né? Lula passou a aparecer mais com maior frequência na web, e o negócio começou a crescer novamente, né? Até porque ele participou de um podcast aí bastante famoso, né? E também participou do jantar do Grupo Prerrogativas. Isso aí colocou o nome de Lula muito bem escalonado na internet, nesse índice de popularidade digital. Ou seja, a coisa está funcionando. Cabe a nós continuarmos esse trabalho, cabe a nós continuarmos a impulsionar esse tipo de conteúdo e mostrar realmente a todos, tá? Não só na internet, mas no dia a dia também. Mas acontece que a internet hoje não tem como, a gente tem que realmente falar a respeito da internet, colocar a internet na pauta mesmo, nas redes sociais e tudo mais. Porque querendo ou não, as pessoas não faz diferença, faz sim. Então, ou seja, continua seguindo aquela pessoa que é da esquerda, que vai votar no Lula, que tem uma ala progressista, começa a ir para cima, começa a empurrar mais conteúdo, começa a fazer massa, começa a fazer peso, começa a levantar as hashtags. É isso aí, querendo ou não, faz uma diferença violenta, entenderam? Porque da última vez, na eleição passada, nós ficamos acochambrados, são acharcados por um monte de fake news e a esquerda ficou um tanto quanto desmobilizada. Isso não pode acontecer de novo, não. Em 2022, nesse ano, não pode acontecer. E nós estamos apenas a 262 dias da eleição. É um número muito curto de dias. Nós temos que mobilizar a esquerda, nós temos que mobilizar a população, nós temos que mobilizar os indecisos também. Fazer com que os indecisos conheçam as propostas do governo. Ah, tal, mas tem isso, tem aquilo, tudo bem, é que eu não falei sempre, não precisa ter número exato, mas mostra realmente, compara com o que nós estamos vivenciando hoje. Ah, mas tem a pandemia atrasou. Pô, tô todo mundo crescendo, inclusive em meio à pandemia o Brasil não está crescendo. O Brasil está estagnado, muito pelo contrário, o Brasil está retrocedendo, né? Então a gente tem que começar a ver isso aí realmente e começar a mostrar esse peso do Lula, né? No caso, nas redes sociais, nós temos que continuar investindo nisso aí, tá? E uma coisa bastante complicada que a gente está vendo aí, apesar de tudo, é você ver hoje as situações que estão ocorrendo, né? Vou dar um exemplo para você, é muito simples, vamos pegar outros combustíveis aí, né? Teve uma alta de combustível agora e aumentou mais 8%, né? Gasolina e diesel. Como é que fica isso aí? Ah, David Bolsonaro, se eu pudesse, eu me livrava da Petrobras. Porra, cara, se a gente pudesse, a gente se livrava de você, Bolsonaro, porque o inepto é você.
O inepto é você, é o posto Ipiranga, o Paulo Guedes. E todos os demais ministérios que nada fazem em prol de uma melhoria contínua para o país. Não existe plano econômico nesse país. Até hoje, o que melhorou de plano econômico? Me fala. Me fala, o que melhorou para a classe trabalhadora? Nada, nada, absolutamente nada. Só apenas, sabe, aumento sobre aumento, aumento sobre aumento. Pô, na realidade a gasolina é um absurdo. Tivemos um aumento de 8%. Isso foi o quê? Terça-feira, vamos para quarta, hoje é quinta, ontem nós já tivemos um aumento. Entendeu? É o primeiro de muitos aumentos, os desmontes vão continuar. E o Bolsonaro, se eu pudesse, me ficava livre da Petrobras. Para quê? Para continuar essa política entreguista? Ah, mas vamos entregar porque nós vamos pegar essa grana e fazer isso aqui. Fazer o quê com essa grana? Me dá um plano econômico, me dá um norte para essa grana. Me dá um norte para a grana dos Correios, me dá um norte para a grana da Petrobras. Você vai fazer o quê com essa grana, meu querido? O que você vai fazer? Hein? O quê? Nada, você não tem. Você, vou privatizar isso, privatizar aquilo, privatizar, tudo bem, vai entrar dinheiro. O dinheiro entrou, você vai aplicar aonde? Você não tem plano econômico, velho. Você não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. Então fica complicado isso. Ou seja, isso chama-se entreguismo. Isso chama-se minar todas as estatais, minar todas as riquezas, minar tudo sempre. Sabe, entregar tudo na mão de terceiros e tudo mais. Inclusive, né, inclusive mesmo, o Lula falou que vai revogar uma porrada dessas situações aí. É uma coisa muito interessante de ser vista, né? Reforma trabalhista, aquela coisa toda, que eu não consegui ver. Render mais emprego aonde? Onde rendeu mais emprego? Não rendeu nada. Nós estamos vendo a situação indo para o saco cada vez mais, né? Cada vez mais. E a gente vê que a situação está ficando realmente complicada, e a população agadaiada, inclusive Bolsonaro e a tropa de fascistas, estão sentindo isso já. Tanto que o primeiro discurso é o seguinte: eu vou participar em todos os debates, nós vamos lá fim. Eu duvido muito que ele vá até um final de eleição. De verdade mesmo eu duvido. Né? Como eu falei para vocês sempre aí, ele começa agora com aquele histórico de facada, voltou a história da facada, que vai requentando essa conversa. Para quê? Para simplesmente chegar e falar que talvez não participe, porque a sua saúde está debilitada, ele não pode participar de um embate político tão grande como uma eleição presidencial, porque ele não tem estrutura. Daí sai candidato a senador, deputado, não sei mais o que, para tentar pegar mais 8 anos de cargo e tentar manter sua imunidade política, para assim não ser arrastado, né, por todos esses crimes que ele cometeu, esses crimes de responsabilidade, crimes de ingerência durante a pandemia e tudo mais, porque ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Então o cara vai estar num desespero só. A grande verdade é essa, meus amigos. Tá? E ele também não vai poder gerar todo mundo, não. Ele não vai poder nem proteger os filhos, aquela corte de miliciano, não vai ter condições. A partir do momento que ele perde, né, a presidência da República, ele perde a reeleição, né, ele não tem mais imunidade, ele vira um cidadão comum. Ele vai ser julgado de forma comum e ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Tanto que hoje, né, apesar de, até ontem ele falou que ia participar de todos os debates, né? Que eu duvido muito, porque a história da facada, esse histórico da facada, pode servir até para ele não participar de debates, meus queridos. Né? Vou usar isso como desculpa, como sempre, como se isso aí fosse mudar o cenário eleitoral, e não vai mudar. Se depender da gente, não vai mudar. Se depender de você, do seu trabalho, do seu empenho, de estar na rua, de estar falando com todo mundo, de estar panfletando, de estar indo em cima, sabe, de estar verbalizando realmente, de estar entrando no embate, no enfrentamento, na conversa, no diálogo. Entenderam? Se vocês estiverem nas redes sociais postando, levantando a hashtag e tudo isso aí, eu duvido muito mesmo que esses números não venham se concretizar já no primeiro turno. E o Bolsonaro está desesperado com relação a isso. Ele sabe que talvez ele entre numa disputa eleitoral por uma questão de função partidária, aquela coisa toda, centrão, empurrando tudo, mas apesar de até o Valdemar mesmo, né, o presidente do PL, já chegou e falou que talvez Bolsonaro nem venha participar de uma reeleição. Existe essa possibilidade. Daí ele vai tendo as garantias mais 8 anos de mandato. Bolsonaro está com 66, mais 8 vai ficar com 74, 75 anos. Daí novamente vai tentar uma reeleição para qualquer outra coisa, para qualquer outro cargo, etc. Para tentar fugir o máximo possível do Macana. Porque o Bolsonaro vai ser preso. Tanto que Bolsonaro hoje deu uma declaração bastante estranha, bastante ridícula, né? Como sempre ele faz, como tudo ele faz, ele é ridículo. Para você ver, ele vai pegando todas as vertentes, vai tentando golpe, vai tentando isso, vai tentando aquilo, né? Dando capim para essa gadaiada toda, para que a gadaiada fique batendo palma. Tanto que hoje ele chegou e falou o seguinte, né? Que ele simplesmente, se Lula ganhar, né, a eleição, ele vai sair do Brasil, ele foge do Brasil. Ele foge não, ele sai do Brasil. Mas eu interpreto isso como uma fuga. Até porque ele vai se tornar o quê? Um fugitivo também, igual o Alan dos Santos. É uma coisa estranha, né? Vai fugir por quê? Vai sair por quê do país? Porque está descontente? Patriota descontente? Descontente é o cacete, está morrendo de medo de ser preso, entenderam?
E a verdade é essa, ele vai fazer isso para tentar fugir. Tentar fugir e tentar escapar de qualquer maneira. Eu quero ver como é que vai ficar a situação agora, depois do término dessa eleição. Né? Se ele não participar, em abril, ele vai ter que renunciar. Renuncia entre o Mourão, porque o Mourão pode depois se candidatar a Senado, a lei eleitoral permite isso, mas o Bolsonaro não. Se ele sair para tentar outro cargo, ele tem que abrir mão da presidência. Isso em abril. Marquem bem. Até lá ele pode falar que está doente, não sei o quê. Se ele continuar peitando a eleição até outubro, você vai ver um Bolsonaro completamente desesperado, você vai ver uma indústria de fake news, umas máquinas comendo solta carluxo, né? Trabalhando de uma maneira desesperada, se marcar. Até o Aristides aparece também para tentar salvar a noiva, né? É uma coisa muito estranha que nós vamos vivenciar agora. E como o Bolsonaro está percebendo, possivelmente já perca a eleição direto no primeiro turno, ele falou que qualquer coisa ele vai embora. É difícil a gente entender isso. E esse tipo de raciocínio de imunidade política, uma imunidade parlamentar, uma imunidade presidencial, uma imunidade política, ela se dá a olhos vistos a todas as pessoas, inclusive, não sei se vocês lembram, até porque aqui nesse Brasil nada é tão esquisito que não possa ficar mais esquisito e mais estranho e mais desgraçado nesse Brasil, né? Vamos pegar o caso aí do nosso conhecido Fabrício Queiroz, né? Aquele que era ex-assessor do Flávio Bolsonaro, aquele que distribuía cheque para a primeira-dama, que o Queiroga falou que é simbolicamente a mãe de todos, e eu já afirmei que ela não é a minha mãe, e possivelmente também não seja a representação da sua mãe, né? Mas na cabeça do Queiroga ela é a mãe de todos, a Michele. Essa Michele que recebia cheques do Queiroz, você se lembra? Ele era operador do esquema das rachadinhas, né? E chegou a ficar foragido, depois foi preso, né? E agora ele pode deixar, né, de lado de ter um assessor para chamar, né, para ser apenas o seu assessor, digamos assim. Ele falou, vou abrir um negócio próprio agora, para que eu vou ficar gerenciando as rachadinhas dos outros? Eu posso eu mesmo ter as minhas próprias rachadinhas. Então ele está se candidatando agora também. Ele já está com uma pré-candidatura, está fantasiado de verde, amarelo, andando para baixo e para cima. Falando em verde e amarelo, sem querer cortar um pouco o assunto, vocês viram que fantástico? O Luciano Hang, aqui, o velho da van, o cara levou uma bica no Twitter, a conta dele está suspensa. Que maravilha, né? Daí a pessoa fala, vocês estão proibindo a liberdade de expressão. Não estão não, meu amigo. Ninguém está sendo negacionista, ninguém está sendo antidemocrático. Nós estamos indo pelo pleno direito de exercício da democracia. Nós estamos fazendo isso, coisa que eles não fazem, sabe? Eles são contra todo e qualquer ganho democrático. Eles são contra todo e qualquer crescimento para uma questão do combate à pandemia que nós não estamos vendo. Está todo mundo aí falando merda, eu nunca vi um negócio desse. Vai de Leda Nagli, vai para Constantino, vai para Eduardo Bolsonaro, vai para toda essa corja, Flávio Bolsonaro. Todos eles são negacionistas ao extremo. Você pega Malafaia, você pega esse povo todo. É uma coisa muito triste de se ver, sabe? A única maneira que esse povo tem para tentar se manter ainda aí é através da sua imunidade política. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Talvez o Queiroz seja eleito realmente deputado federal lá, né? Até porque, segundo ele vai, e olha só que coisa, né? Ele vai sair como candidato a deputado federal pelo PTB, né? Agora você imagina, PTB do Roberto Jefferson, né? Onde é que agora tem a Graciela Nienobi, se eu não me engano, né? Porque o Roberto Jefferson está preso. Também é outro psicopata que ficava lá andando armado, delirando com armas em punho. É uma coisa absurda. No caso, o Queiroz, o Fabrício Queiroz, o homem da rachadinha, que ele ganhava 6 milhões, ganhava uma riqueza, que vendia carro e ficava milionário, né, ele quer sair também. Então, ou seja, e periga ser eleito, porque o cara é muito amigo de miliciano, o cara tem um monte de contatos milicianos, essa brincadeira toda aí, e o cara realmente periga ser eleito. Perigando ser eleito, novamente temos o quê? A questão da imunidade. Se torna muito mais difícil prender um cara desse, né? Ser julgado e ser arrastado realmente para a cela, como deve ser. A gente vê isso acontecendo aí, né, com o caso da Flor de Lis, daquela deputada evangélica que recebia revelações maravilhosas, que matou o marido, que não sei o quê, que tinha um filho que era amante, que não sei o quê, é um rolo desgraçado. Pois é, vocês viram a dificuldade que foi? É o que pretende fazer o Queiroz também. E é o que pretende fazer todos eles. Todos eles pretendem fazer exatamente isso. Se candidatar, se manter no poder e deter imunidade. E a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que começar a pautar de maneira lógica, de maneira racional, de maneira ferrenha e fervorosa em cima dessas pessoas para que isso não venha acontecer. Então é importante a nossa participação em tempo real nessa campanha, nessa eleição, né, que se apresenta já há 263 dias, né, 262, desculpe, dias. Ou seja, está muito curto o negócio.
Então a gente tem que fazer um trabalho constante, um trabalho de campo mesmo. Conversa com todo mundo. Desafeto você vai criar, meu amigo, minha amiga, você vai criar desafetos. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Muita gente que estava, digamos, entre aspas, no nosso meio comum, são fascistas, são pessoas que não têm idoneidade, não têm preocupação com o próximo, não têm caráter, não têm realmente um problema sério, mental. Alguma coisa assim para apoiar esse tipo de coisa que nós estamos vivenciando hoje aqui nesse país. Né? Nós podemos viver dessa maneira, mas as pessoas vivem e muitos querem que isso aconteça. Então, desafeto você vai encontrar. Tá? Mas não deixe isso se abalar, não deixe isso te abalar, não deixe isso te derrubar. Vai para cima de maneira racional e lógica. Propõe o voto. Propõe trazer essas pessoas que estão aí indecisas, porque não adianta você ficar pregando para quem é convertido. Ah, vem votar no Lula, mas eu já vou votar no Lula. Não adianta você votar nesse cara. Tem esse monte de cara que vai votar em Ciro, vai votar em Dória, vai votar em indeciso. Tem um monte de gente que está perdida, não tem terceira via, não existe nada disso. Entendam isso. Façam com que as pessoas compreendam isso. E os números mostram. Nós temos N programas que foram feitos no governo de Dilma e governo de Lula também, no caso, né, no governo de Lula e de Dilma, vamos colocar na ordem correta, que foram de grande função social aqui, né, para todas as classes médias, para os pobres, para os vulneráveis, para todo mundo. Tá, então vamos começar a colocar isso em pauta. Não precisa nem, se vocês quiserem, só vocês pesquisarem na internet, ou se quiserem, eu coloco alguns conteúdos na descrição, para que vocês vejam realmente que existe um diferencial gritante, porque nesse governo nada foi feito, absolutamente nada. Vem aquela história de Venezuela, vem aquela história do Brasil quebrado. Como o Brasil quebrado, tivemos uma reserva enorme, milhões de dólares aí. Nós fomos a sexta economia do mundo, pessoal, a sexta. Hoje nós somos o quê? 14ª? Caindo, sabe? Você vai comprar um tambor de gás aí para colocar na sua família aí, para poder alimentar a sua família, custam R$120. Depois você vai colocar o que lá dentro para comer? Sabe, tá muito difícil. 1 quilo de café está em média R$40 praticamente em todo o país. Sabe, uma alta de 55% no último ano. Vai culpar quem? A pandemia? Ah, mas o crescimento, tudo bem, tem a pandemia realmente, teve o problema da pandemia, a pandemia realmente atrapalhou muita coisa, mas a pandemia também foi igual para todos os demais países. E muitos países, todos os países, estão num crescimento constante também. E o Brasil não. Não sou eu que estou falando, tem vários aí, podem pesquisar. Então, ou seja, a nossa recessão está se mostrando à frente, está se mostrando olhos vistos aí, tem muita gente ficando desempregada, nós temos outras variantes de pandemia, o negacionismo continua cada vez mais ferrenho, né? Inclusive você vê hoje aí o próprio Queiroga segurando a vacina até o último dia, né? Agora falando, a vacina tá legal, funciona para criança. Pô, meu, libera logo, libera logo, libera logo. Tem mais uma outra variante chegando aí, fora a Ômicron. Entendeu? Está lá na França, ela é mais resistente à vacina, é uma coisa perigosíssima. Nós temos aí essa gripe, essa influenza louca, nós estamos aí com os hospitais lotados. Não dá tempo mais de ser negacionista, não dá tempo mais de ficar esperando a coisa acontecer. Não dá tempo mais de a gente ficar esperando a eleição, discutir a eleição na data da eleição, no mês da eleição, na semana da eleição. A eleição começa agora, começa hoje. Começa com cada um de nós fazendo a nossa parte, a sua parte no caso. Como eu falei, vai para a rua, fique atento, vai para cima, trabalha, informa, movimenta, traz aquele indeciso para votar, sabe? Traz aquela pessoa para votar. E não é só votar no Lula não, sabe? Não é só votar no Lula não. Nós temos aí governador, nós temos aí governos, nós temos aí deputados federais, deputados estaduais e senadores. Nós temos que montar uma bancada de esquerda, uma bancada progressista, com o maior número possível, sabe? De esquerda e de progressistas, de esquerdistas e progressistas. Por quê? Porque assim você consegue trabalhar, porque assim Lula consegue trabalhar. Não adianta apenas ter o Lula lá. Lula lá, Lula lá. Tá, e aí o resto? Como é que fica? Nós precisamos ter isso. Sabe? E ainda bem, eu costumo dizer sempre, ainda bem que nós temos um Lula, ainda bem que nós temos um nome de expressão como Lula para poder fazer essa mudança, senão seria bastante complicado. E depois da eleição do Lula, depois da eleição de um governo progressista, de um governo popular novamente aqui nesse país, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar conscientizando, nós temos que continuar dando consciência política para a população, para que a gente mantenha isso, para que a gente consiga fazer esse tipo de gestão continuar. Sabe, e construir assim novos nomes, novas lideranças. Lula não é eterno, sabe? Lula não é eterno. E por sorte nós temos o Lula hoje. Tá? Nós temos um divisor de águas aí, né? Seja com o Geraldo Alckmin ou não, mas nós temos um divisor de águas. Agora a pessoa fala assim, mas em 2018 nós tínhamos o Haddad. Pois é, nós tínhamos o Haddad e quase foi, né? Se tivesse um trabalho mais efetivo, mais efusivo da esquerda, nós tivéssemos combatido mais as fake news, mais as mentiras, aquela indústria toda que foi montada, nós teríamos um número bastante simpático, né?
Nós fomos para o segundo turno, poderíamos ter ganho também. Se nós tivéssemos matado essa indústria de fake news, mas não, a esquerda se desmobilizou. Né? E olha o que aconteceu, olha a situação que nós entramos. E é o tipo da coisa que a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? A gente tem que estar em cima, trabalhando, fortalecendo cada dia mais esse trabalho. E trazendo as pessoas. Porque a única maneira, o que conta mesmo é o voto na urna. E sem contar que nós temos ainda os princípios de golpe, né? Não podemos esquecer os princípios de golpe. Porque esse tipo de coisa de investimento que o Bolsonaro faz com relação à questão armamentista, com relação vamos favorecer as polícias e tudo mais, o militar e etc. Você sabe que tudo isso aí tem um pé de golpe, né? Tem uma premissa de uma possibilidade de golpe. Vocês lembram que o Trump invadiu o Capitólio lá, né? Ele citou tanto, e nada impede que isso venha acontecer aqui também. Ou seja, a gente tem que estar atento a todas essas coisas. Tanto que hoje você vê, o cara está aí falando mal novamente de urna eletrônica, novamente está falando, tem umas falhas na urna eletrônica, não sei o quê, o TSE tem que ver isso, né? Porra, mano, o cara arranja problema em tudo, velho. O cara arranja problema em tudo. Sabe, meu amigo, minha amiga, o cara só quer arranjar problema, o cara quer desacreditar. E a gente tem que fazer esse cara ser silenciado, nas urnas realmente, entendeu? Não tem facada, então não vamos deixar essa conversa falar novamente de facada, essas mentiradas, esse álibi que ele vai querer criar. Vamos pra cima, vamos trabalhar, tá bom, meus queridos? E a conversa de hoje é mais ou menos essa, tá bom? Eu peço desculpas a vocês aí, né, por estar falando de maneira tão efusiva, mas tem horas que a gente tem que ser assim mesmo, a gente tem que ser mais atento, mais pra frente, mais dinâmico, tá bom? E vamos pra cima mesmo. E eu vou pedir novamente para que você se inscreva aí no canal, inscreva-se aqui no Talk, dê like nesse vídeo, comenta o vídeo, dá sua opinião aqui, dá mesmo, coloca sua opinião, o que você acha a respeito disso, tá? Você compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha o canal com os amigos, tá bom? E se você quiser e puder também dar uma patrocinada, ajudar, no caso, se tornando um apoiador aqui da plataforma, sua ajuda vai ser sempre muito bem-vinda, até porque a gente tem um trabalho, a gente quer manter o trabalho rolando, a gente quer fazer o trabalho funcionar, isso demanda tempo e tem um certo custo também, tá? A gente para de fazer algumas coisas, né, que realmente já está difícil, a gente está tentando, e a gente tem que trabalhar. Porque hoje as empresas não patrocinam canais de esquerda, eles são simplesmente ausentes nisso aí, sabe? É diferente daquela proposta. Hoje eu estava falando com um o camarada falou, mas existem muitos canais terços. Eu falei, para, isso não é canal, velho. Isso é patrocinado pela iniciativa privada, pelos liberais, por banqueiros, por governos, entendeu? Por pessoal fascista, e a gente não tem nada disso, a gente só pode contar com a gente. Entendeu? Então, se você puder e quiser colaborar com o Talk, o nosso Pix está aqui do lado, tá bom? Sua contribuição vai ser sempre muito bem-vinda mesmo. E assiste aí, tá? Porque quanto mais você assiste nossos vídeos, mais o nosso vídeo é propagado pelo algoritmo do YouTube. Quanto mais você comenta, quanto mais joia você dá, quanto mais gostei você dá nesse vídeo, esse vídeo começa a ir para cima e o canal começa a ser mobilizado pelo algoritmo e começa a ser indicado pelo sistema, pela plataforma para outros usuários. E assim a gente continua crescendo, assim a gente continua disseminando informação de qualidade, informação que vai para frente realmente. E eu não estou falando apenas por uma ideologia, né? Eu acho que a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que estar ancorado ao bom senso. E o bom senso hoje é Lula. Tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Eu conto com todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!